Continuando com a segunda característica sobre os falsos profetas, falaremos sobre sinais. Esses sinais são milagres ou engano. Como testar os sinais dos últimos dias? A Bíblia nos ensina a discernir os espíritos. Ora, os milagres eles podem ser um presente de Deus nas mãos das pessoas que realmente servem a Ele, ou uma ferramenta de engano nas mãos daqueles que se dizem profetas e não o são. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10, vai dizer assim: a vinda desse perverso, e aqui ele está falando do falso profeta, ou do falso Cristo, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais e com maravilhas enganadoras, e com todas as formas de engano, de injustiça para os que perecem. Ora, Satanás pode imitar sinais para afastar as pessoas de Deus, como também ele pode operar maravilhas enganadoras para seduzir os que não amam a verdade, pois os que amam a verdade, esses não se deixam levar por essas mentiras, por esses enganos. Os falsos profetas eles se utilizam de vários meios, como curas e profecias, para atrair seguidores. E você vê igrejas lotadas nesse sentido, estádios lotados nesse sentido. E eles utilizam essa forma para agir de três maneiras diferentes, que é muito peculiar a essas pessoas e que você vai identificar muito rapidamente. A primeira delas tem a ver com a manipulação. Quem não viu ainda as pessoas utilizarem quem se diz aleijado, que não é verdade, não é aleijado, estão ali na cadeira de roda, vai lá, opera um milagre sobre aquela pessoa, ela volta a andar. Manipulam a situação, encenam a situação para enganar aqueles que estão ali assistindo, estão ali presentes, e assim se utilizar disso para benefício próprio. Sempre é para benefício próprio. Né? Quem não viu também aquelas pessoas que dizem endemoniadas e que na verdade são ali apenas atores representando um ato e enganando muitas pessoas, uma encenação bem feita, onde as pessoas se deixam levar e que na verdade nada tem a ver com aquilo, recebem um cachê por fora para se fazerem de pessoas endemoniadas e não são. Ou de pessoas que se dizem enfermas, né, e na verdade não estão sentindo nada, e ali são curadas, ditas curadas, né, e aí a pessoa que fez a cura se eleva a tal ponto que chega ao extremo de dizer que é o maior profeta, ou o maior líder religioso, ou aquele que tem o poder de fazer coisas que até mesmo Cristo não foi capaz. E tem uma cena muito interessante no YouTube, de um pastor dizendo que tentou expulsar um demônio e em nome de Cristo não conseguiu fazê-lo, mas no seu nome, no nome dele, ele expulsou aquele demônio. Imaginou, ele é maior que Cristo ainda. Então os falsos profetas têm essas características, e você percebe muito bem isso. Um segundo elemento muito interessante é que ele se envolve demais em escândalos. Quantos deles você vê por aí se envolvido em infidelidade para com a esposa, infidelidade para com o trabalho, infidelidade para com Deus, para com a sua igreja, ou envolvido em escândalos sexuais, principalmente com menores, ou pessoas que fazem isso por dinheiro, né? Pessoas que fazem programa, alguma coisa desse tipo. É interessante observar que muitos desses líderes que se dizem poderosos deixam levar por situações muito, muito esdrúxulas, corrupção e outras coisas mais, né? Então estão sempre no foco do escândalo, envolvidos em escândalos, e eles não conseguem se afastar disso. Outra característica muito interessante aos falsos profetas é que eles utilizam de mentiras de todas as formas. De todas as formas. Nadam quilômetros e quilômetros que nenhum profissional da natação consegue fazê-lo. Você pode dizer, mas é um ato sobrenatural. É um ato sobrenatural. Eu até acredito nesse aspecto, mas não na forma uma pessoa está contando aquela história. E outras mais mentiras que eles inventam, inclusive da palavra de Deus, onde existem pregadores que dá a entender que Jesus falava com aquela samaritana num contexto sexual, aquela mulher samaritana.
ou dá a entender que Jesus não andou sobre as águas, essa é apenas uma fábula que consta na Bíblia, ou dá a entender muitas outras coisas relacionadas à palavra de Deus, inventando mentiras, tudo para benefício próprio. Não tem outra explicação. Então você pode testar essas situações de várias formas, como já falei antes. Primeiro, compare com a palavra de Deus. A mensagem que está levando tem alguma coisa a ver com a palavra de Deus? Está em sintonia com a palavra de Deus? Se não tiver, meu irmão, pode descartar, porque isso é pura mentira. Essas revelações, onde a pessoa leva toda a parte dela, a mensagem dela, a pregação, e somente revelação, e não cita um versículo, não a passagem da Bíblia, como base, como sustentação daquilo que está falando, pode ter certeza, é pura enganação. E também você pode ver se a mensagem olha para Cristo, em direção a Cristo. Se não é nesse sentido, então, irmão, pode descartar, porque a mensagem não é a mensagem da cruz, não é a mensagem de transformação, não é a mensagem que liberta a alma do pecado para a glória de Deus. E também um outro aspecto interessante que é examinar os frutos, já citei antes. Se os frutos que eles produzem são dignos de arrependimento, são frutos dignos de aceitação, de seguir aquilo que a pessoa está fazendo. Porque se não é, irmão, pode ter certeza, não diz respeito a um verdadeiro servo de Deus. O maior sinal que você precisa experimentar e acreditar é que Jesus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia. E, portanto, ele está nos céus nos aguardando para o grande dia no qual ele apresentará o lar celestial que ele preparou para cada um de nós. Não busque sinais, busque a verdade da palavra de Deus. E é isso que eu quero dizer aqui para você. A palavra de Deus, ela nos ensina o que realmente devemos fazer, como devemos adorar a Deus e o temor para com Deus, respeito, consideração e outras coisas mais que todo servo, o bom servo de Deus deve ter. Amém?